ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando mais um análise do Dieguinho, né? Mais uma análise do Dieguinho. Bom, vou analisar para vocês agora a entrevista que o presidente Alexandre Campelo, depois do seu tour na Itália, né? Foi dar um rolezinho ali com a sua esposa e voltou agora, né? Inclusive, nosso diretor de futebol, Mário André Mazzucco, que foi representar o Vasco na CBF, foi ele que foi fazer reunião com os jogadores, mas enfim. Bom, o presidente Alexandre Campelo está de volta e deu uma entrevista para os companheiros do jornal O Globo e eu vou analisar aqui para vocês a entrevista que ele deu para o Globo. Inclusive, aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link para vocês lerem a matéria, né, tirar as próprias conclusões de vocês. A fonte aqui é o jornal O Globo. Estou apenas fazendo uma análise da entrevista que o presidente Alexandre Campelo deu ao Globo. Antes de eu trazer o primeiro tópico da entrevista, eu quero dizer para vocês que esse vídeo é um oferecimento da 1xBet. A 1xBet é a maior empresa global bookmaker do mundo. Para quem não sabe o que é um global bookmaker, é uma empresa, né, de apostas esportivas onde você pode ganhar muita grana. Lembrando que você tem que ser maior de 18 anos e é uma empresa tão grande, com um renome tão gigante no mundo, que ela é parceira do Barcelona, do Chelsea e do campeão mundial, o Liverpool. E o bacana, mais legal de tudo, o link fica sempre aqui na descrição do vídeo, você pode baixar totalmente gratuito. E qual é a sacada, Dieguinho? Além de ganhar muito dinheiro, você pode pegar aí, botar no sócio torcedor, você pode botar aí na campanha do CT, ou pode comprar uma camisa do Vascão. Mas a questão é a seguinte: você faz um pequeno depósito, manda o comprovante aqui pro canal Futebolaço, futebolaco2019@gmail.com, e você vai concorrer a uma camisa oficial do Vascão autografada. Não é qualquer camisa. É uma camisa oficial autografada. Então você que quiser concorrer a uma camisa oficial do Vasco, vem aqui no link na descrição agora, baixa o aplicativo, faz um pequeno depósito, me manda um comprovante, chame seus amigos, jogue, faça uma grana e ainda concorra a uma camisa oficial do Vasco autografada. A 1xBet é parceira oficial do canal Futebolaço. Bom, e o jornalista do Globo Online pergunta como é que ele vê o futebol em 2020. O presidente Alexandre Campelo respondeu dizendo que é uma equipe em formação, foi mudado o elenco, Fred Guarim acabou de estrear, tem o Martim Benítez que vai estrear ainda. Então ele diz que a equipe não começou o ano bem, mas o time fez bons jogos e ele vê evolução na equipe. Bom, em partes aí, né, eu acho que o presidente Alexandre Campelo tem razão. Ele diz que o time está em formação, ok. Ele diz que o Fred Guarim acabou de estrear, ok. O Benítez vai estrear ainda, ok. Mas aí ele diz que o time não começou bem, tranquilo. Mas aí ele, para fechar a frase com chave de ouro, ele diz que o Vasco jogou bem em vários jogos. Aí vamos lá. Aí já é a minha análise. O Vasco estreou contra o Bangu em São Januário, 0-0. O Vasco jogou muito mal. Acabou o jogo jogando num 4-2-4. A torcida querendo matar o Gabriel Peck em São Januário. Aí ele botou o Lucas Santos no segundo tempo, que também não jogou nada. Foi o fatídico jogo do Bandeirão do Campelo. Partida muito ruim do Vasco. Segundo jogo, foi o jogo que o Vasco foi enfrentar o Flamengo e aí colocou o sub-20. Para muita gente, um erro de escalação. E o Vasco ali, os 25 primeiros minutos do jogo, dominou. O Ribamar fez um gol, foi anulado. Realmente jogava bem, mas o time toma um gol e depois, acabou. No segundo tempo, o Abel faz um monte de cagada. Primeiro que ele já começa o jogo com o Thiago Reis jogando de ponta, Ribamar de centroavante, Marcos Júnior jogando na outra ponta. No segundo tempo ele bota o Thiago Reis para jogar de camisa 10, tira o Marcos Júnior, aí o Juninho, que era o melhor jogador do time ali, se machuca. Enfim, uma confusão. Resumindo, 25 primeiros bons minutos e daí para lá uma porcaria. E o Abel foi boa. E o Abel
classifica o jogo como foi lindo. Essa foi a segunda rodada do Vasco. Bom, terceira rodada, nós fomos enfrentar o Boa Vista num sufoco do caramba. No último lance, uma partida medonha, pior ainda do que a partida contra o Flamengo e contra o próprio Bangu. O Vasco ganha de 1-0 no último lance. O Boa Vista tinha acabado de colocar uma bola no travessão, o Vasco poderia ter perdido o jogo, mas Germancano faz o seu primeiro gol e salva a barra ali do Vasco. 1-0 chorado lá em Cariacica. Bom, depois vem aquele fatídico jogo da chuva, do dilúvio. O Vasco enfrenta a Cabo Friense e o Vasco consegue a façanha de perder para um time que não tinha ganhado de ninguém. Era o lanterna do campeonato. O Vasco perde para a Cabo Friense em pleno São Januário. Mais uma partida ridícula do Vasco. Partida essa que inclusive teve ali a participação boa do Vinícius no segundo tempo. O garoto começou a ganhar alguns espaços. Depois dessa partida, novamente o Vasco coloca o time de sub-20 em campo contra o Botafogo. Foi até uma partida boa ou razoável. O Vasco jogou melhor que o Botafogo, colocou algumas bolas na trave, mas não conseguiu ganhar na partida e perdeu. E depois, na última rodada do Carioca, o Vasco vai e coloca ali o Abel, né, o time titular ali contra a Portuguesa, e o Vasco ganha a Portuguesa por 3-2. Consegue tomar 2 gols da possante equipe da Portuguesa. Enfim, uma partida razoável. Teve o jogo do Oriente Petroleiro, que foi aquele 1-0 ali, até jogando razoavelmente bem. O jogo do Altos do Piauí foi ridículo, jogamos contra um time semi-amador, não conseguimos fazer mais que um gol, saímos perdendo o jogo. Depois o jogo de volta do Oriente Petroleiro, tomou uma bola no travessão no último lance. Enfim, segundo o presidente Alexandre Campelo, o Vasco fez vários jogos bons. Eu quero saber que vários jogos bons foram esses. Teve ali pedaços do jogo contra o Oriente Petroleiro. Teve 25 minutos contra o Flamengo e o time sub-20. Um jogo razoável contra o Botafogo, não foi bom jogo, foi razoável também com o sub-20. E o principal, não fez um jogo decente. Só jogos ruins, tirando mais ou menos o jogo do Oriente Petroleiro. Inclusive, tão estranho a resposta, talvez ali o repórter tomou um susto. Aí ele pergunta, né, já que o presidente falou que o Vasco fez vários bons jogos, o repórter pergunta quais? E o Campelo responde o seguinte: vou até colocar na tela para vocês aí as respostas do presidente, para mim não botar uma vírgula e nem tirar nada, ficar exatamente como ele respondeu. Aí o presidente diz, né, bom, em várias. Aí ele fala várias, eu acho que ele pensa assim, caralho, que merda que eu falei. Aí ele, contra o Oriente Petroleiro aqui em São Januário, e teve uma partida aí, eu não soube nem falar qual partida foi, mas teve uma partida aí que a gente finalizou 25 vezes, mas infelizmente a bola não entrou. Acho que foram esses jogos aí. E aí, presidente, que vários bons jogos que o Vasco fez. O Vasco não fez vários bons jogos, já falei na análise da pergunta anterior, o Vasco teve lampejos em pequenas partidas. Uma foi contra o Oriente Petroleiro, mas não quer. E outra, o 6º ou 7º colocado do campeonato boliviano. É parâmetro pra nada. A gente vem aqui no campeonato carioca, equipes péssimas, perde pro Cabo Friense, perde pro Botafogo, perde pro Flamengo. E aí? Difícil, né, presidente? Empata com o Resende, que era outra equipe também que tá brigando ali, a terceira pior campanha do Carioca, a gente consegue empatar. Difícil, muito complicado, né, presidente? E aí a pergunta célebre da entrevista: e o trabalho do Abel? Aí ele responde: o trabalho do Abel está em evolução, a equipe está em formação, é começo de campeonato. Ainda não é o que nós esperamos, mas a equipe está em formação. Eu quero saber que raio, que diabos de evolução é essa que o time do Abel está tendo.
Eu não consegui ver uma evolução. Já são 10 jogos, eu não vi o Vasco melhorar em nada de um jogo para o outro. A única certeza que nós temos desse time do Abel é que o Andrei é o novo primeiro volante da equipe, que por sinal está jogando muito. Só não tem evolução. O Abel conseguiu ganhar um novo jogador, porque o Andrei estava mal, estava enterrado. E inclusive numa nova função. Só isso. Não tem evolução nenhuma. Pelo contrário, se for usar, né, o termo evoluir, o Vasco desevoluiu, vamos colocar assim, né, fazer esse trocadilho aí, do time do Vanderlei Luxemburgo para esse time. O trabalho do Abel é muito ruim, o trabalho do Abel Braga no Vasco. Péssimo, horrível. 3 perguntas ele respondeu ali no curto, né, poucas palavras. O repórter perguntou ali, o jornalista, se chegariam mais reforços além do Benítez. Ele disse que provável, poderia ser. E depois perguntado, né, se quando, aí ele, a curto, médio prazo. Aí o repórter insistiu, né, porque quer saber se chega reforço. Aí ele fala, mais pro brasileiro? Aí ele, sim, é bem provável. Aí ele diz que o Vasco agora tá dando prioridade pra base, tá botando o Vinícius, tá botando o Juninho. É uma equipe em formação. Ele vem batendo sempre nessa tecla aí de que o torcedor pedia a base. E agora ele tá colocando a base para jogar e, de certa maneira, até é verdade mesmo. A gente pede a base. Mas, enfim, o que deu para extrair dessa pergunta aí é que ele diz que pode ser, é bem provável que chegue reforços aí para o Campeonato Brasileiro. Foi perguntado, né, como que ele recebeu ali a questão do protesto dos jogadores. Aí ele respondeu que ninguém gosta de trabalhar com salário atrasado, é natural, né, a diretoria tem se esforçado, tem feito de tudo para honrar com os compromissos e tal. E ele diz, né, a resposta ali importante, ele diz que isso deve ter ocorrido por pressão por um ou outro do elenco. Ele deixou essa deixa aí e, de forma inteligente, o entrevistador ali pergunta: pressão por parte de quem? O presidente Alexandre Campelo diz que não sabe quem, é algo, isso aí é entre os jogadores, eles quem sabe, mas ele diz que respeita muito a posição dos jogadores, porém discorda, diz que isso não resolve o problema, que a gestão está sendo séria. Se houvesse um descompromisso, se não houvesse conversas, se o clube não tivesse se esforçando e lutando e tentando fazer o papel dele ali para poder sanar o problema, ele até concordaria. Então ele diz que é contrário à posição dos jogadores de fazer greve, de não falar com a imprensa, que isso não resolve o problema. Ele ainda diz que os jogadores que chegaram ali, Cano, Benítez, o próprio Guarim que renovou, não oneraram a folha, e com esse elenco aí o Vasco ainda mantém uma folha de 3,5 milhões de reais. Então não há um gasto, não tem ninguém extrapolando. Ele fala que essa gestão tem foi o termo que ele usou, ele diz que tem um compromisso sério com o aumento de receitas e o enxugamento de custos, e essa foi a resposta que ele deu. Cara, eu acho que hipótese em maneira alguma, se bem que a opinião é subjetiva, é pessoal, e por isso eu tô dando a minha aqui. Eu acho que em nada você tem que sequer dizer que é contra o que os caras, sabe, estão reivindicando. Pô, eu acho que é muito pouco. Talvez outro grupo aí faria a greve mesmo, de ameaçar não entrar em campo, podendo prejudicar o clube, ter, né, que perder ponto e tal, etc. Mas não, os caras só se limitaram a falar com a imprensa. A imprensa que, entre aspas, não tem nada a ver, entre aspas não, a imprensa que não tem nada a ver com o problema, que está sendo, na verdade, como é que eu vou colocar? De alguma maneira, sendo silenciada, vamos colocar assim. Não é a imprensa que está devendo um salário para o Vasco, não é a imprensa que está causando algum tipo de problema nesse sentido, é um problema da diretoria. E no caso, a medida que os jogadores tomaram foi de não falar com a imprensa. Então, mas é respeitável, eu acho que tem que sim respeitar qualquer decisão dos jogadores, mas o presidente ainda assim, os jogadores não fizeram nada contra a instituição, achou errado, achou que isso não resolve o problema. O que resolve o problema, presidente, é chegar, arrumar o dinheiro e pagar.
é arrumar um patrocínio novo, é vender um jogador, arrumar um dinheiro e pagar, entendeu? Falar, reclamar que os caras, isso aí não resolve o problema, não concordo. Desculpa, totalmente errado. Simplesmente tem que... Mano, eles acharam que tem que fazer tá bom, amém, tá certo, estão sem receber. De novo, 2 meses de salário, uma parcela de 13º, férias, 5 meses de imagem. Quem aguenta um troço desse? Vai falar o quê? Então nessa daí acho que você está muito errado, presidente. Você pode até falar que respeita, que vai dizer que isso não resolve, mas é legítimo, cara. Acho que os caras estão fazendo a nível de protesto ainda é muito pequeno. Bom, e para finalizar e encerrar a entrevista, o repórter pergunta: tá com Bruno, Cláudio Vinck, no caso Bruno César, né? Cláudio Vinck e Rafael Galhardo? Ele disse não, só com Bruno e com Vinck. Ou seja, Rafael Galhardo está fora dos planos do clube. Bom, eu seria totalmente contra a reintegração ali do Bruno. Cara, na verdade é o seguinte: o Bruno César foi uma má contratação? Foi. O Rafael Galhardo lá atrás foi contratado na gestão Eurico Miranda e com 3 anos de contrato, que é um absurdo. Pô, ridículo. Mas enfim, foi. O Cláudio Vinck, que quase não jogou, acho que fez 2 jogos pelo Vasco, também não provou pelo que veio, seja lá o que foi. Cara, eu acho o seguinte: tá no elenco, tá recebendo, bota pra treinar com um grupo. O Vasco não tem um meia de ligação. Porra, não tem, tá jogando sem. Porra, Campeonato Carioca, bota o Bruno César pra jogar, porra, o cara não tá recebendo. Vai que ele faz uns golzinhos aí, ressuscita o futebol dele da época do Corinthians aí. Porra, começa a jogar bola e aparece um time interessado, vende. Ou entra em segundo tempo, sei lá. Agora, você não pode pegar um cara que ganha 300 mil e deixar treinando em horário alternativo. É óbvio que nenhum clube vai se interessar. E se alguém se interessar para pegar por empréstimo, vai querer pagar 100 mil, 80 mil, sei lá. Qualquer valor mínimo que o Vasco pagando mais. Então acho que é totalmente não inteligente, vamos colocar assim, essa atitude e postura por parte do clube. Mas enfim, essa foi a minha análise da entrevista do presidente Alexandre Campelo ao O Globo Online. O link da matéria eu vou deixar aqui na descrição. Quem quiser clicar e ler ali bonitinho na íntegra ali as respostas do presidente, chega aqui e não esqueça, baixa aí o link da 1xBet, faz um pequeno depósito. Ó, eu tenho uma camisa autografada do Vasco, aliás, tenho 2. Tem essa do Thales Magno, tem uma com autógrafo do Mauro Galvão, um autógrafo também do Roberto Dinamite. E você, meu parceiro, vai ficar esperando até quando aí? Faz um depósito aí e manda um comprovante lá no e-mail e concorra aí a uma camisa do Vascão. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento o Dieguinho volta. Vasco, tamo junto.